Flamengo voltou a jogar contra o Vasco e pisou, avassalou. E os próprios jogadores do Flamengo falaram que, sinceramente, não tiveram grande esforço. A mídia inteira tá já chata, já tá cansada do Flamengo tá vencer e vencer e vencer e vencer o Vasco. Eu quero saber a tua opinião sincera nos comentários. Flamengo e Vasco ainda são rivais? O Felipe Luiz disse que não, que ainda são. Que os times vão ser sempre rivais. Mas eu acho que tá mais para um espanhol contra Barcelona do que um Barcelona-Real Madrid. Temos que ser sinceros. Não vejo o Vasco a mudar esse cenário para os próximos anos. Se liga só no que a mídia inteira falou. Galvão Bueno também chegou a falar sobre isso. Postou no Instagram dele que o Flamengo tá a dominar por completo o Rio de Janeiro. E os paulistas sempre a tentarem ganhar a mídia a falar do Flamengo. Se liguem só nisso. Brincadeira. O treinador enxerga todo mundo como se fosse o Manchester City. Para mim, sempre o adversário que eu vou jogar é o melhor time do mundo. É difícil, né? Todos os adversários são bons, têm qualidade. E talvez pelos últimos anos, né, de a disparidade financeira, tirou um pouco esse clássico, esse nome assim tão pesado pro torcedor, para os jogadores. Esquece, o nível mental, é só você ver. A gente estava 1-0 de vantagem e os jogadores entraram jogando o jogo da vida, porque clássico é clássico, ele tira o melhor de cada jogador. Os jogadores grandes crescem, jogadores que não estavam tão bem vão apresentar a sua melhor versão. O Vasco teve uma oportunidade grande de melhorar outra vez contra a gente e se organizaram bem para tentar fazer um bom jogo. Então, é muito difícil. E isso principalmente tem um peso mental nos jogadores, onde tem como é que eu posso explicar? Se tem uma bola que vai sair e ele acha que dá para chegar, ele vai tentar até o final. Todo mundo corre até o último segundo do jogo, como foi. A gente estava pressionando com o jogador com cãibra, a gente estava pressionando dentro da área do Vasco até o último minuto. E isso, o clássico, ele tira, né? Então, como eu falei, vão ser 8, provavelmente, né, se o Fluminense ganhar, vão ser 8 clássicos em 12 jogos. Isso, mentalmente, para os jogadores, é um peso grande. Fisicamente, acredito que seja a melhor preparação possível, mas mentalmente é um desgaste grande, porque vocês viram como é que é tenso esse jogo e no limite da agressividade. Se eu tivesse jogado, essa resposta seria muito mais fácil, né? Como eu não jogo mais, eu não consigo avaliar da mesma forma. Eu sei que os jogadores, já falei 500 vezes, né, que sofrem com a bola e o gramado baixo faz a bola ficar mais viva ainda. Mas, assim, o bom desse gramado é que a gente dá o feedback, eles tentam ajudar e tentam melhorar e tentam ajustar dentro das capacidades, né, dentro da capacidade que a empresa tem de gestionar esse estádio, essa grama que deve ser tão difícil, né, de gerir e fazer ela ficar perfeita. Perfeita, tapete, ela não está, mas acredito que está numa forma razoável aí para praticar um bom futebol. Eles conseguiram ter algum tipo de vantagem num jogo mais físico, mas acredito que foram alguns minutos. Acho que não dá para dizer que foi um tempo inteiro. Acho que principalmente o primeiro tempo de hoje, acho que a gente foi muito superior, apesar do lance do gol deles, que foi numa bola parada, em que a gente tem que ajustar, tem que melhorar para não sofrer mais nesse tipo de lance. De resto, eu não vejo muita vantagem que eles tiveram. Acho que o jogo não foi tão apertado assim como talvez vocês pensem. E ok, eu estou aqui com a opinião de vocês, respeito muito. E o segundo tempo acho que a gente dominou completamente. Acho que eles cansaram, assim como foi no primeiro jogo. Acho que no primeiro jogo sim, o primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, né? Acho que não teve vantagem para eles também. E acho que os dois segundos tempos foram muito parecidos, assim. Acho que eles se desgastaram muito, porque é difícil você fazer 90 minutos num jogo tão físico como eles tentaram nessa estratégia. E o segundo tempo acredito que a gente teve muita vantagem nos dois jogos e poderia ter saído até com um placar um pouco melhor. Acho que refletiria um pouco mais o jogo. O plano de jogo passava muito pelos zagueiros também, né, pela construção dele, e nós estamos vendo um nível talvez nunca visto aqui, né, de qualidade da saída de bola dos zagueiros no Brasil. Sinceramente, estou impressionado com o que eu estou vendo dos meus zagueiros construindo o jogo e fazendo a bola chegar até esses jogadores determinantes. E aí ali na frente tem jogadores que alguns dias vão estar mais finos, outros que vão estar mais letais, outros não tanto, né, não tão criativos, mas o importante é que as jogadas sejam criadas.
para que depois possa ser finalizadas também. Mas hoje eu gostei bastante também da verticalidade que o meu time teve. Mais uma vitória do Flamengo sobre o Vasco. Agora, na sequência de 32 partidas, os vascaínos têm apenas 2 vitórias, 11 empates e 19 triunfos rubro-negros. O Vasco colocou em campo um time ofensivo. Precisava vencer por 2 gols. Mas conseguiu novamente, como aconteceu nos 2 últimos confrontos, competir apenas durante uma parte do jogo. A primeira metade da etapa inicial. Fez um gol no lance até de muita sorte, mas também no lance de sorte o Flamengo empatou. E a partir daí o domínio rubro-negro foi amplo. O Vasco não conseguia gerar situações de perigo, não conseguia ficar com a bola. Bem, o Vasco não conseguia fazer praticamente mais nada em dado momento do jogo. A ponto de o segundo gol rubro-negro surgir numa jogada em que Plata finaliza, o goleiro Léo Jardim defende e Piton meio que se livra da bola. Dá um chute pro alto como quem está de saco cheio. Chutou para cima, a bola subiu, desceu, voltou. Bem, Gerson, Luiz Araújo e na jogada individual o camisa 7 que acabara de entrar, ele começou do banco, aliás, está na hora de começar jogando alguns jogos. O Luiz Araújo, não o Felipe Luiz, ele finaliza muito bem e marca seu 14º gol com a camisa do Flamengo, decretando a virada para 2-1. O Flamengo vence o jogo, vai para a final contra o Fluminense com algumas mensagens importantes. Primeiro, Felipe Luiz não se preocupou tanto com a minutagem dos jogadores na escalação inicial, não. Alguns atletas que vêm jogando com sequência foram para campo, apesar da vantagem que o Flamengo tinha de poder perder por 1 gol nesse confronto contra o Vasco. E o Fluminense é o outro nível, é um time melhor, é um time que enfrenta o Flamengo. Felipe Luiz, em 2 jogos contra a equipe do Mano Menezes, perdeu um e empatou o outro, ou seja, é um desafio mais complexo. Hoje, o Fluminense é um adversário muito mais perigoso para o Flamengo do que o Vasco, que não consegue, de fato, enfrentar a equipe rubro-negra, o seu grande rival. Lutou o Vasco, mas falta qualidade. Falta realmente qualidade e, consequentemente, competitividade num período maior do jogo. O Flamengo quase que treinou no segundo tempo, depois que adquiriu a vantagem no placar, tamanha a facilidade. Daria até o Felipe Luiz poupar mais jogadores do que poupou nesse confronto contra o Vasco da Gama, dessa vez com um bom público, né? Mais de 50 mil pessoas no Maracanã, ao contrário do melancólico jogo da semana anterior, com um pouco mais de 10 mil pessoas no estádio Newton Santos, o Engenhão. Quarta-feira tem Fla-Flu, tudo indica. A não ser que o Volta Redonda apronte algo que parece impossível, que é virar um confronto que perde por 4-0. Acho que o Vasco, se reclamar dessa questão da arbitragem, ele está correto e deve fazê-lo. Só que se a gente for analisar friamente a diferença das 2 equipes, não tem surpresa. O Flamengo só confirmou e carimbou uma vaga dentro de campo. Falar sobre o Luiz Araújo é falar para mim sobre um jogador que desde da última temporada tem desequilibrado sem parar. Para mim ele é titular do Flamengo e ele tem essa energia, essa velocidade, o drible. Faz mais um golaço hoje, né? Saiu limpando. E mais uma grande atuação do Gerson, né? O Gerson comandando o meio-campo, mostrando por que ele é convocado para a seleção brasileira, e eu acho que ele tem que ser titular da seleção brasileira. Tá jogando um nível muito alto o Gerson. Mari, como você viu esse jogo do Flamengo, essa vitória importante do Flamengo, mais uma vitória, né? E a classificação do Flamengo em cima do Vasco. E como é que você interpreta realmente essa mudança tão brusca de um Vasco de uma hora para outra na partida? Eu acho que ela não acaba acontecendo de uma hora para outra, porque se a gente for ampliar um pouquinho essa lupa, o Dona traz essa questão da arbitragem. O gol do Bruno Henrique é o gol de empate, o regulamento do Campeonato Carioca, mesmo o Vasco vencendo por 1 gol de diferença, daria pro Flamengo essa classificação. Então Sim. O Vasco já tinha uma montanha, né, para subir, uma montanha mais alta que a do Flamengo. O 1-0 colocava o Vasco de fato na partida, precisaria de mais um gol para ter essa diferença. Então o empate acontece, o Vasco vai para o intervalo e com certeza tem acesso às imagens. Então ali gera uma questão, se de fato tem essa interpretação de uma linha mal colocada ou não. Eu acho que isso, para uma equipe que é vulnerável nessa questão mental, ela pode interferir para esse retorno. O Vasco volta para o segundo tempo, dá 10 minutos de jogo praticamente, 15 minutos de jogo, tem a lesão do Coutinho. Eu acho que a partir dali... 7 minutos ele se lesionou. 7 minutos, perdão. 7 minutos. 7 minutos. Se desenha uma outra cara para o Vasco. O Vasco perde o Coutinho, logo depois o Carille substitui o Nuno, e o Vasco perde o lado esquerdo, que funcionou tanto na primeira etapa. Assim, se a gente pontuava no começo da temporada, já na reta final da temporada passada, que o jogo do Vasco ele era muito direcionado de Piton para Verratti, quase sempre assim, o Vasco teve momentos em que conseguiu equilibrar um pouco as partidas
usando o lado direito, depois foi perdendo todo mundo daquele lado por lesão, o jogo se desenhava sempre nessa jogada característica, do lado esquerdo buscando o Verratti. Hoje o Verratti não conseguiu receber nenhuma bola, é um jogador que já tem uma idade avançada, que cansa, que não vai acompanhar o ritmo. O Flamengo tem uma defesa excepcional, muito bem pelos lados sempre, independentemente de quem joga, mais uma partida muito boa do Wesley, Varela pelo outro lado, então o Verratti não conseguiu atuar. As ações ofensivas do Vasco se concentraram muito desse lado esquerdo, muito com o Coutinho e com o Nuno, muito. O Rayan, vez ou outra, participava um pouco do lado direito. Eu acho que as substituições, elas geram essa queda de rendimento do Vasco. O Vasco, ele não tem um elenco com essa possibilidade de permanecer no jogo. Assim, é diferente do que a gente viu de Copa do Brasil, do Nova Iguaçu, todo o desempenho que teve ali, Diferente de fato. de um Flamengo que entra o Luiz Araújo e faz um golaço. Exatamente. Então, assim, o Felipe O Luiz, Felipe ele Coutinho perde. hoje não teve o mesmo espaço no campo Não teve. que teve contra o Nova Iguaçu. Exatamente. Né? Contra o Nova Iguaçu, ele flutuava entre os volantes, os zagueiros, entre o lateral e a entrada da área, onde ele gosta de trabalhar, e bateu bem, fez um golaço de fora da área, a gente tem que recordar isso, mas ele não teve o mesmo espaço.